Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Paulo, tudo bem? Tudo bem? Portanto, no último programa ficamos com os carros, falámos dos carros de combate e fizemos assim uma pequena abordagem histórica daquilo que é o carro de combate, as suas utilizações, e ficamos, se não estou em erro, no início do século XX. Estávamos a chegar nas experiências que tinham sido feitas. Exatamente, portanto, na Bélgica, com viaturas blindadas, mas não tanques. E vamos agora entrar na Primeira Guerra. Vamos entrar na Primeira Guerra, exatamente, já em termos tecnológicos, separando águas. Passo a expressão. Separando águas, como isto vem sempre muita coisa relacionada com a água. Com a água, com a marinha, com o desenvolvimento naval. Aliás, tanto é. Nós tínhamos falado exatamente do incremento das viaturas blindadas de reconhecimento, de patrulha, quer dizer, não eram aqueles carros blindados, como é o caso dos belgas que nós falávamos, ou do Austin Putilov russo, ou do Rolls-Royce inglês. Os franceses também desenvolvem alguns modelos, mas mais conhecidos. O Austin Putilov, sabe porque é que é bastante conhecido? Porque é um carro blindado que aparece muito na iconografia fotográfica da Revolução Russa. Portanto, era fabricado na fábrica Putilov com uma licença da Austin em termos de motorização e de chassi. Curiosamente, tinha a torre era engraçada porque parecia era um semicilindro. Nós chegamos a fazer... Parecia uma casca de ovo. Chegamos a fazer referência... Tipo Calimero, uma metralhadora. Chegámos a fazer referência à fábrica Putilov também na exatamente. construção dos comboios. Exatamente. A fábrica Putilov também é bastante importante nesse aspecto. Agora, esses carros foram muito úteis entre 1914 e 1915. Mas depois, porquê é que vamos parar aos carros de combate, aos tanques? Vamos parar aos carros de combate e aos tanques precisamente por a guerra de 1914. Passa a expressão. A guerra feita em 1914 não é a guerra de 1915, como toda a gente sabe. Ainda é uma guerra de movimentos. Pretende ser. E esses carros blindados, essas viaturas blindadas, adaptam-se bem, exatamente, a situações de movimentos na frente ocidental. Ou seja, naquilo que vai ser a linha das trincheiras. E há aqui que recordar. Não há só trincheiras na Flandres, na frente ocidental. Vão-se fazer trincheiras na frente italiana contra os austríacos, vão-se fazer trincheiras na frente oriental entre alemães e russos e austríacos. Onde ainda vai existir mobilidade é naquelas frentes que pouco se fala. O Médio Oriente, por exemplo, de Salónica, as bases que são feitas na Grécia, por exemplo, para atuarem na Palestina contra os alemães e os turcos. Os carros blindados ligeiros têm um papel muito importante, por exemplo, na Síria e na Palestina. Os carros blindados também vão ter papel muito importante, e pouco se fala dele, nas frentes africanas, inclusivamente da nossa. Moçambique, Angola, portanto, na Tanganica, na África Ocidental Alemã, para o lado de Angola, na África Oriental Alemã, para o lado de Moçambique. Porquê? Porque são teatros de guerra onde a trincheira não vai ser propriamente a grande protagonista. Portanto, a mobilidade do carro blindado e não um tanque vai ser muito útil. Tem ligeireza, tem algum poder de fogo, só que não tem grande blindagem. Portanto, é mesmo para patrulhas, para colunas, para alvos assimétricos. A questão é que a viatura blindada, quando se descobre que a letalidade tecnológica do armamento que vai ser emprego em massa na Primeira Guerra Mundial, que vai obrigar o soldado de infantaria a deixar de fazer cargas, como faz em 1914, que tipo de soldados franceses ainda com calças vermelhas? Sim. Ou a infantaria inglesa ainda a fazer cargas à baioneta, quer dizer, isso acaba rapidamente. Em 1915 está tudo a cavar trincheiras. Porquê? Porque a artilharia dispara mais longe que o horizonte e o cabo de batalha é barrido pela metralhadora. Daí um programa um dia para a metralhadora, porque a metralhadora é decisiva, ainda hoje é decisiva.
Foi aquela alteração entre um meio de combater ainda napoleónico e o... Exato. A metralhadora não pode ser subvalorizada. O automatismo do fogo não pode ser subvalorizado. E a metralhadora, aliás, qual é a primeira arma adaptada a um carro blindado? Nem foi uma peçazinha de artilharia, foi a metralhadora, exatamente pela capacidade que tinha de fazer uma limpeza num espaço restrito. Agora, quando temos uma frente ocidental, e vamos tomar como exemplo a frente ocidental, que é o melhor exemplo, mas pensando que é perfeitamente adaptável em termos de pensamento estratégico e tático às outras frentes, que seja a do Trieste, ou seja, na frente do Adriático, entre italianos, austríacos e alemães, os alemães também se deslocam para lá, e a frente oriental, que acaba em 1917 com o Tratado de Brest-Litovsk. A questão é esta. Temos linhas, quilómetros, centenas de quilómetros de linhas de trincheira, terra de ninguém, artilharia pesada e aviação. Isto no plano terrestre. É que a aviação também aqui conta. A aviação vai ter que ser abordada, porque também vai fazer parte do contexto da articulação com os blindados. Os blindados, sim. Certo? Sim. Por isso que vamos ter que falar de aviões, aeronaves. A questão dos blindados, dos tanques, na Primeira Guerra Mundial é exatamente o facto de a infantaria estar enterrada. A infantaria está enterrada e, tipo, se formos a pensar nas batalhas de Verdun, nas batalhas do Somme, Passchendaele, Schmandedam, são as batalhas que o Paulo muitas vezes disse e referiu. Não são batalhas de um dia, são campanhas de meses. Sim. O que nós chamamos a Batalha de Verdun não foi no dia tantos de tal de 1915. Foram meses. Não, foram meses. A Batalha de Somme não foi em 1916 no dia tantos de tal. Foram meses. Há dias em que se perdem milhares de homens por 100 metros. Já referimos isso em relação a Portugal na Primeira Guerra. E aqui vamos agora referindo no contexto geral. Os homens caem como tordos. Eles saem das trincheiras, avançam pela terra de ninguém que está coberta de arame farpado. Não é? E uma das razões é que eles avançam, são martelados pela artilharia a uma determinada distância e quando se começam a aproximar das linhas, seja de um lado ou do outro, são barris a tiro de metralhadora. São homens completamente desprotegidos. A única proteção que eles têm é meter isso nas crateras. Proteção como quem diz. Não é? Por isso é que se dizia que a pior coisa que se podia ouvir dentro de uma linha de trincheiras antes do avanço é os apitos, porque é os oficiais a dar ordem para subir as escadinhas das trincheiras. Agora, faça isso. O que é que se começa a constatar? Nós não vamos poder usar os carros blindados de rodas. Primeiro, porque o carro blindado de rodas não tem tração para ir para um terreno acidentado como aquele que é literalmente esburacado. É um terreno que está armadilhado. Não é só pelo arame farpado. O arame farpado era suficiente para deter um carro blindado ligeiro. Emaranhava-lhe nos eixos. Portanto, o carro não andava mais. Além disso, a própria artilharia, por exemplo, os 75 franceses, que nós também tínhamos, os Schneider Canet 1917, os Soissons-15, são peças que tanto faziam fogo de campanha, peças bocas de fogo, faziam fogo de campanha de saturação média distância, como de rapidamente se descobriu, colocado em tiro tenso, aliás, são das primeiras a ser usadas como armas anti-carro. Deixe-me só fazer uma referência ao canhão Soissons-15. O Sherman, da Segunda Guerra Mundial, a primeira peça, quando surgiu este carro, o Sherman, a peça que leva é uma versão americana do Soissons-15 em 1940. Uma versão americana do Soissons-15 francês de culatra rápida. Precisamente por causa disso. A rapidez com que fazia fogo. Repara, a origem está numa boca de fogo de campanha. Depois um dia vamos ao Sherman. Com licença. Desculpem pôr a mão à frente. Pronto, está bem. Fica assim. Ora, o que é que poderia... Se um carro blindado, a única função que teria na frente ocidental era fazer patrulhas à retaguarda, porque a certa altura não tem validade tática para aquele teatro de guerra, alguém começa a pensar, ora bem, há um senhor chamado Winston Churchill, que acho que todos nós conhecemos, que com engenheiros e com pessoas que tinham começado a pensar nas soluções de romper uma frente, começando a pensar em termos tecnológicos, o que é que tinha surgido no mundo civil que era adaptável à questão militar?
o rasto, a esteira, ou o que lhe quiserem chamar, porque os homens da cavalaria não lhe chamam, a lagarta. Ou seja, a lagarta é uma aquisição civil. O que é que permitia a lagarta? Os tratores de lagartas, ou o sistema de lagartas, permitia que era uma série de rodados articulados com placas articuladas, permitia, com um motor potente, obviamente, potente, que lhe desse tração suficiente, permitia o fazer avançar por terrenos, por exemplo, não tratados. Um trator agrícola, o que é que faz? É exatamente a capacidade que tem de evoluir para um terreno não tratado, um terreno acidentado. Um carro de rodas, antigamente não faria isso. Se me perguntasse, faz agora até é capaz. Sim, é capaz de fazer. Agora é capaz de fazer isso. Mas há 100 anos não fazia, nem há 70 anos o fazia. 70 anos talvez, mas há 100 anos não fazia certamente. Não é? Aliás, basta ver que as fotografias do Rolls-Royce, do carro blindado, que é concebido em 1914, o rodado é estreito. São pneus estreitos em 1914. E se formos ver a fotografia de um Rolls-Royce do mesmo modelo, mais ou menos, mas fabricado posteriormente, em 1941, no deserto, são rodados largos. A própria questão dos pneus parece um pequeno detalhe, mas a evolução do tiring do pneu é importante. Mas mais importante é surgir o rasto, a esteira. Ora, entre isso, alguém a perceber-se que há veículos de uso não militar que progridem num terreno acidentado, com buracos, com valas, com etc., tudo mais, começa-se a juntar, porque a inteligência é isto, a inteligência racional e da engenharia é começar a juntar elementos, como é que nós vamos fazer uma ruptura de uma frente. O Winston Churchill criou em 1915, salvo erro, por volta de 1915, cria no Almirantado, repare, no Almirantado, o Landship Committee, para se estudar uma forma de ter uma viatura para romper uma frente. O que é romper a frente? É, sempre que há uma ofensiva, em vez de termos uma massa de infantaria desprotegida, temos uma viatura ou algo que faça romper a frente até, por exemplo, passe por cima do arame farpado. O que isto implica, e ainda hoje se usa, é que, em última análise, ou em último caso, a força de infantaria concentra-se na retaguarda da viatura. Aí há uma alteração no conceito. E ela abre caminho. Aliás, os italianos usaram durante muito tempo um termo para os carros de combate para a infantaria, que era carro de ruptura. O carro de ruptura é mesmo isso, é para romper frentes. E eles começam com esse conceito na Primeira Guerra Mundial, ainda o levam até à Segunda Guerra Mundial. Carro de ruptura são carros pesados, muito blindados, não necessariamente sobre-armados, mas que são carros, são aretes. Exato. São carros para abrir caminho. Por isso é que eles estão bastante blindados, não são particularmente rápidos, porque não podem ser rápidos. Aqui uma mudança de paradigma. Porquê é que não há necessidade de rapidez? Porque em 1915 não se está a pensar em carros muito rápidos, está-se a pensar em carros que vão quase à velocidade de passo da infantaria. Eles vão proteger a infantaria. Exatamente. Aquela questão que nós falámos no primeiro programa sobre carro de combate, que o carro de combate surge como apoio à infantaria e depois tem que assumir uma nova função e passa a ter um papel mais preponderante na... Exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. Aqui a primeira intenção, quer dizer, quando se começa a pensar naquilo que vai ser o tanque, é como é que vamos proteger a infantaria de forma a lançarmos uma ofensiva com sucesso, rompendo as defesas, porque o que é que vamos encontrar pela frente? O que é que um carro de combate, em 1915 ou 16, vai encontrar pela frente? Quando ele sai, e vamos pensar, por exemplo, no Mark I inglês, e vamos já começar por aqui. É um produto do Landship Committee do Winston Churchill. Há uma primeira experiência, que é o Little Willie, que, aliás, é o sistema de rastros, portanto, o rodado de lagartas, vem tem origem num aparelho, num trator agrícola. Sim. O carro é relativamente pequeno, mas é um bocado frágil e é armado só com uma metralhadora. E é preciso também ver, porque eu há bocado falava da aviação, é que um carro de combate, os carros de rodas também tinham uma desvantagem. É que começavam a ser vulneráveis aos ataques aéreos. Portanto, nós precisamos começar. Qual é o elemento fundamental aqui para a invenção ou criação do carro de combate pesado, do tanque?
a blindagem. Sim. A proteção. Neste momento é a proteção. Porque ele, quando sair em direção às linhas, se um carro inglês, o Mark I, o tanque, sair em direção ao inimigo, vai ter como oponentes a metralhadora, artilharia que ainda não é artilharia anticarro dedicada, o arame farpado e os obstáculos dados pelo terreno. Portanto, a intenção é mesmo empurrar a frente, portanto, romper a linha que está à frente. É ruptura. Mas está o termo italiano. Então, como é que chegamos ao Mark I? Exatamente com o Landship Committee. Mas não é exclusivo. Porque o termo de Landship, ou seja, o navio terrestre, também os franceses o usam como couraçado de terra. Também há o termo em francês. Isso também aparece. Ao mesmo tempo em França, porque os alemães usam no carro de combate. O termo alemão é lá o carro de combate. Agora não tenho presente, mas porque são os 3 países que vão apostar nos carros de combate pesados. Mas o primeiro são os ingleses, que pelo menos reclamam isso. Então, vão criar o Mark I e o Mark II, o male e o female. O macho e o fêmea. Mas de onde é que vem o termo tanque? Diz-se, mas há quem conteste, que vem de um código. Quando foi criado o carro de combate, estes carros de combate, o Mark I, por exemplo, vamos ao Mark I, que é o mais bem armado, é uma viatura em que todo o rodado se processa na lateral. Ele próprio é blindada a rodado, é blindado, portanto, só ficam de fora nós depois pomos uma imagem aqui. Aliás, as pessoas vão reconhecer, é toda uma estrutura que rola, um enorme quadrilátero que roda em lagartas, que estão protegidas, com uma estrutura central e que, quando olhamos bem para aquele carro de combate, faz-nos lembrar um monitor da Guerra Civil Americana. Porquê? Porque as peças de artilharia que tem, que são 6-pounders, 57mm, quick firing, da Vickers, estão colocadas do lado. Disparam para a frente e disparam para os lados. Estão colocadas lateralmente. Ainda não estão colocadas no eixo do veículo. Há uma versão, que é o Mark II, que é só equipada com metralhadoras. Super equipada com metralhadoras. O Mark I tem, especificamente, são 28 toneladas. Imagino que é um veículo de 28 toneladas. Tem um motor de 105 cavalos, o que há aqui uma desproporção, mas eles não conseguiam ir mais além do que isso. E que vai à velocidade estonteante de 7 km por hora. Mas é assim, não pode ir muito mais rápido, porque também não pode fugir à infantaria. A infantaria, senão vamos pôr a infantaria a correr atrás deles. Posto assim de uma forma simplista, não é? São 28 toneladas de blindagem, mas aquilo também é um inferno andante. Porque quando eu li durante muito tempo sobre estas viaturas, aquilo era um inferno lá dentro, porque o motor nem sequer está... Sabe onde é que era colocado o motor? Era no centro da estrutura interna. E estava ali a funcionar como num navio, a casa das máquinas. Imagino que são 11 homens lá dentro. 11. Portanto, aquilo é mesmo um couraçado terrestre. Parece quase um contratorpedeiro com lagartas. Com lagartas, ou esteiras, ou o que queiras chamar. Que tem os artilheiros, tem o condutor, o comandante de carro, e tem os mecânicos. E o motor vai a trabalhar ali dentro... Eles ficam surdos e com calor, quer dizer, pode estar 4 graus cá fora, mas estão 40 graus dentro do carro. O cheiro a gasolina, o cheiro aos óleos. Portanto, pertencer à guarnição de um carro de combate, a um tanque, e o termo tanque é um código que é usado, segundo se diz, o termo vem de tank, ou reservatório de água, para manter o segredo do fabrico. Até os próprios operários das fábricas inglesas que estavam a fazer estes carros receberam este código, que era para não denunciar aos alemães e austríacos, obviamente, a construção desta nova arma, porque a todos os efeitos é uma nova arma que eles consideram que pode ser decisiva. Não é? Portanto, o que eu estou a descrever do Mark I inglês, deste primeiro tanque, do Mark I, é a realidade depois para aquilo que é feito pelos franceses e pelos alemães. Ou seja, para o Saint-Chamond francês, que é uma enorme caixa com lagartas, e assim, com uma peça de artilharia, uma 75, encaixada no eixo da viatura, e o A7V alemão, que é é mesmo literalmente uma caixa com lagartas, com uma torrezinha em cima de observação e com duas peças de artilharia, que agora não me recordo do calibre, penso que são 77mm,
Uma para trás, outra para a frente. Este modelo só com uma peça foi criado inicialmente pelos franceses. Os primeiros a adotar este tipo de peça única. Isto é o Sherman talvez induz um bocado em erro, mas a peça, eles introduzem sua ação de canso porque é uma peça que tem um bom coeficiente, isto é em 1916, 17, tem bom coeficiente de recuo de tiro, não é demasiado, portanto não vai provocar danos estruturais. Este é um carro da Segunda Guerra. Sim, mas como o Sérgio referiu, o inglês e o alemão tinham 2 armas e o francês tem uma, portanto. O carro, eu estou a dizer, o A7V tinha 2 armas, não sei, pelo menos penso que tinha, mas o dos ingleses, isto talvez o mais parecido, parecido este é um carro Churchill da Segunda Guerra, mas curiosamente, se eu tirasse a torre, agora não vou tirar, porque senão dou cabo do meu querido modelo, a semelhança estrutural é curiosamente parecida com o Mark I, que é todo o sistema de rolamento está aqui a servir de proteção. Ele era muito mais protegido e toda a parte central estava protegida por este sistema de rolamentos. Isto adicionava a proteção adicional. Os ingleses optaram por pôr as peças em eixos laterais. Disparavam para a frente e para os lados. Portanto, compensavam ligeiramente, porque a peça também não se deslocava totalmente aos lados. Os franceses optam por ter uma peça central, porque tecnologicamente foi-lhes muito mais fácil fazer isso. Porque existia a exigência tecnológica de colocar peças articuladas nas laterais do carro, isso só provava que em termos de avanço de engenharia os ingleses estavam mais à frente. Porque os modelos franceses, o Saint-Chamond e o A7V alemão, são soluções um bocado de recurso. Mas são os franceses que vão lançar o verdadeiro carro de combate. Mas nós já lá vamos, se tivermos tempo. Estes carros, estes tanques que aparecem, têm esta intenção. Agora, quando é que eles são usados? A batalha, digamos assim, que digamos assim é decisiva no uso, porque isto não se faz... Eles quando começaram a testar os carros, eles não iam testar 2 ou 3. Não é? A primeira que está dada como a grande batalha, usando em massa carros de combate, tanques, é Cambrai, em novembro de 1917. Porque aí os ingleses lançam uma ofensiva com cerca de 300 e poucos carros. Só que é um grande falhanço. No sentido do uso dos carros. Porquê? Porque nessa altura também os alemães conseguem baixar as suas peças de 77 mm FH e também os carros não eram invulneráveis. Porquê? Porque eles pensaram que a blindagem era o suficiente para ser um fator decisivo, mas o armamento, os 57 mm dos carros ingleses não eram suficiente para fazer grande dano à distância das peças que estavam a ser usadas pelos alemães. Portanto, Cambrai é um bocado uma batalha, digamos assim, um impasse em que se pensa, ele é útil, não é útil. Muita gente no comando inglês acabou por achar que os carros de combate não tinham utilidade. Não tinham utilidade, sim. Porque houve... Não teve o impacto pretendido. Eu acho que foram 100 e tal carros foram destruídos em Cambrai. Mas depois voltam a usá-los em Amiens. E os carros de combate ingleses, eles vão aparecer, eles continuam a ser produzidos. Apesar da resistência de muito do Estado-Maior inglês, que era extremamente conservador, estes Mark I e Mark II são continuados a ser produzidos e vão aparecer na Guerra Civil Russa. Eles são mandados pelos ingleses quando vão combater pelo lado dos brancos, sim, portanto, da Rússia branca. E mais, quando é o armistício, quando é a ocupação da Alemanha pelas tropas aliadas, portanto, das zonas da Silésia, etc., não é a Alemanha na sua totalidade, o que é que os ingleses põem a circular nas ruas alemãs? Tanques. E aliás, eles em Londres fazem uma exposição de tanques para angariar fundos de guerra. As pessoas verem esta arma milagrosa que era o carro de combate, o tanque. E ele, no fundo, dissuade... Ao passar nas ruas, imagino, depois de uma guerra... Há um efeito psicológico. Há um efeito psicológico. O tanque tem um efeito psicológico. Ainda agora tem um efeito psicológico.
Eu vou saltar, vou atrever-me a saltar quase 90 anos à frente, só para lhe dar um exemplo que li numa revista que eu sigo atentamente e tem a ver com os Balcãs. E desculpem dar estes saltos. Há um famoso, não é um famoso, há um episódio que está narrado na revista Raids, que é uma revista sobre defesa e estratégia, sobre uma missão nos Balcãs. Isto tem a ver com as regras de empenhamento da NATO, que não vamos agora extrapolá-las aqui, nem vamos falar delas, mas há uma coluna francesa da NATO, portanto, da NATO ou das Nações Unidas, portanto, não sei se era um Profor, que estava nos Balcãs e que faz uma evacuação de refugiados bósnios. E essa coluna era composta por viaturas blindadas de transporte pessoal. Lá está, viaturas de rodas, VBTP, na nossa terminologia, viatura blindada de transporte pessoal, iam armadas, eram armamento ligeiro, penso que metralhadoras, e foram paradas numa estrada, portanto, estavam a evacuar refugiados dentro das viaturas, penso eu, e caminhões, por dois snipers sérvios. Um deles, possivelmente, estaria a utilizar penso eu, um Gepard, que é uma arma anticarro, um rifle pesado de 14,5. Portanto, aquilo furava a blindagem do VAB. O VAB é a voiture autoblindée. Portanto, eram os modelos franceses, VABs. Ora, eles ficaram ali parados. Isto com dois snipers que estavam a utilizar calibres pesados. Isto é para dizer que ainda há espingardas que, digamos assim, fuzis de alta precisão que podem parar uma viatura blindada, não é? Sim, com sim. altos calibres. Quem é que resolveu isso? Eles estavam num prédio, pelos vistos. E desculpem realmente fazer este salto técnico, mas é só para ver esta questão de como é que um carro de combate pode ser decisivo. Quem é que estava perto? Estava meio esquadrão de 2 Leopard, carros Leopard 1 dinamarqueses. Que os dinamarqueses tinham mandado um esquadrão de carros de combate Leopard de 40 toneladas. Portanto, são carros que já saíram de serviço há 15 anos. Mas na altura ainda estavam em serviço nos anos 90. E ele, ignorando as regras de empenhamento da NATO, deslocou dois carros de combate Leopard. Sabe como é que resolveu o assunto? Enquanto os franceses estavam ali encolhidos dentro das viaturas na coluna, os carros dinamarqueses com peças de 105 mm, ou 10,5, se quiserem, resolveram bem o problema dos snipers, demoliram um edifício a tiro de peça. Portanto, veio o edifício, veio os snipers e resolveram. Quem diz que o carro blindado não é decisivo, o tanque ainda não é decisivo, são questões que agora se debatem muito. Mas nesta altura pensava-se que era uma arma decisiva. O que não ainda estava feito, o que é que faltava na Primeira Guerra Mundial? A doutrina do uso. Exatamente. E quando surge um armamento novo, nós temos este problema. Que doutrina é que lhe vamos aplicar? Ora, isto é novo. Não se tinha feito os manuais antes. Foram lançados ao combate em Cambrai, pensando que não havia resposta, e os alemães tinham resposta. E os alemães também responderam, fazendo rapidamente uma resposta simétrica com o carro A7V. Também andava a 8 km por hora. Os franceses fazem o Saint-Chamond. Mas o que é que vai ser decisivo? O que não é, quer dizer, é decisivo porque vão criar um carro muito mais pequeno que vai durar até a Segunda Guerra Mundial. Os franceses vão fazer isto, que é um carro conhecidíssimo, que é o Renault FT-17. É um carro pequeno, 5 toneladas, mas que tem pela primeira vez uma torre giratória. Leva só 2 homens. É o condutor e o comandante de carro, quer dizer, o colega que vai na torre e consegue manejar uma metralhadora ou um pequeno canhão, uma peçazinha, fabricada pela Puteaux, que é uma peça de 37 mm, muito ligeira, não tem mais que esta dimensão, que é um carro que eles conseguem fabricar em grande número, e em vez de usar, por exemplo, um número de carros pesados, muito juntos ou muito separados, eles conseguem enxamear uma frente com um carro que tem uma relativa resistência a projéteis de metralhadora, é muito mais rápido, porque é um carro que já vai a cerca de 20 km por hora, e que parece que não, mas marca muita diferença, porque os 20 para 30 km por hora é muito difícil para peças de artilharia que ainda não são peças anticarro, porque nós pensamos, esta é fácil, pega-se uma peça de artilharia, baixa-se, põe-se em linha reta. Não, ela precisa ter alguma mobilidade e um sistema de pontaria, porque uma coisa é ter um sistema de pontaria como peça de campanha, outra coisa é ter um sistema de pontaria para um fogo anticarro. Ora, os alemães tinham conseguido, como os outros eram muito lentos,
os grandes Mark I ou Santos Chamon eram muito lentos, era fácil pôr uma 7.7 alemã a meter-lhe uma granada no casco. Mas aqueles carrinhos rápidos, relativamente bem blindados, e com o conceito da torre giratória, é que marcam, digamos assim, o que vai ser os modelos dali para a frente. Porque não é que vamos encontrar este Renault FT17, que vai aparecer uma imagem, é um carro que se vai espalhar por todo o mundo. Sim. Nós vamos encontrar Renaults FT17 na Guerra Civil do Brasil, sim, nos anos 30. O exército francês ainda tem Renaults FT17 ao serviço em 1940. E quando os alemães venceram os franceses em maio de 40, foram buscar os Renault FT17. É verdade. Para quê? Para patrulha urbana, para andarem em Paris, porque eles eram suficientemente... Eram lentos, mas eram carros ótimos para fazer patrulha urbana. E ainda tinham bastante resistência, por exemplo, um sniper ou um resistente que lhe atirar um coquetel molotov, ele aguentar-se com aquilo. Portanto, há carros que vêm da Primeira Guerra Mundial. O Mark I, não. Lá está. Os carros de combate, isso vai ser para o terceiro programa, de certeza absoluta. Os carros de combate vão ter que evoluir numa determinada direção, mas há outros que se aguentam. O Rolls-Royce, o princípio do Rolls-Royce como carro blindado vai ser seguido por outros países, como, por exemplo, os franceses vão fabricar excelentes carros blindados, como o Apanhard. Não estou a falar da Apanhard que nós tivemos no ultramar. Era o modelo dos anos 40 da Apanhard. Os italianos vão ter um dos melhores carros blindados da Segunda Guerra, que é o Autoblinda 40. Os carros de combate deles não eram grande coisa. Não eram grande coisa, não sei se não eram. Nós temos tendência, quando se vai falar do italiano, não. Temos que ser um bocadinho mais cautelosos com isso. Portanto, isto para o terceiro programa, sim, temos que ter essa cautela. Porque a italiana é mau. Não é. Não é assim como se pensa. Agora, algumas coisas vêm da Primeira Guerra porque são tão eficientes, conseguem cumprir tão bem a sua missão, que repare, há FTs-17 usados pelos alemães não em 1940. Ainda estão nas ruas de Paris em 1944, quando entram os aliados para libertar Paris. Ainda há fotografias de FT-17 em 1944. Agora, e para fechar, porque estamos no fecho deste segundo programa sobre blindados, depois vão surgir, dos novos países que surgem da Primeira Guerra Mundial, vai surgir um país, e isto vai ficar assim como um bocadinho como l'apéritif para o terceiro programa sobre blindados. É a Checoslováquia. Nós fizemos referência a isso quando falávamos na Segunda Guerra. A Skoda vai fabricar, possivelmente, 2 modelos dos melhores carros de combate no pré-guerra e que vão cair nas mãos dos alemães. E que vão ser carros muito melhores que os Panzer I e Panzer II que eles vão alinhar. Os verdadeiros bons carros de combate que eles lançam contra os polacos em 39 são os 38T, os 37T da Skoda. É verdade. E que servem para tudo e vão servir para muita coisa. Depois também temos os célebres carros russos, que fica também para o próximo programa. Os T-34. Os T-34. Mas antes do T-34 temos o T-26, o BT-7. Todos, sim. A arma blindada vai ser desenvolvida de uma forma que vamos assistir à conjugação dos 3 fatores, como eu disse no programa anterior. Mobilidade, blindagem e poder de fogo. Portanto, sistema de armas integrado. E mais. E no próximo programa vamos ver o seguinte, e que é muito importante. A doutrina de emprego da arma blindada, tanto para o tanque, carro de combate, como para a viatura blindada. Porque nós vamos começar a ter infantaria mecanizada. Vamos criar carros de combate. Não, carros de combate. Sim, carros de combate. Que há um modelo canadiano, que é um carro de combate sem torre que leva tropas dentro. Que é o Kangaroo. Portanto, Kangaroo, logo, porque faz lembrar os cangurus com a bolsinha com os canguruzinhos lá dentro. Os carros blindados também serviam para transporte de tropas, para transportá-los de uma forma segura, não é só... Não... Porque é fundamental. A viatura blindada, seja para uso de cavalaria, seja para uso da infantaria, porque agora a orgânica na infantaria, também a viatura blindada, é proteção, projeção e capacidade de fogo. Capacidade de fogo de apoio e capacidade de fogo de proteção. Portanto, no fundo, é proporcionar à tropa de infantaria proteção ou proporcionar uma arma capaz de fazer uma ruptura de frentes ou a entrada ou a ruptura de um dispositivo.
depois também temos que falar na conjugação do avião e do carro de combate, que vai ser... A Blitzkrieg. Vai ser uma... Temos muito pano para mangas para É 2019. verdade. Será que as pessoas vão aguentar tanta tecnologia? Aguentam. Nós temos, as pessoas que nos assistem são Nossos pacientes, são bastante pacientes. Agradecemos a interessados. paciência. Agradecemos a paciência. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Até à próxima. Até à próxima. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.